Boa noite, boa noite, caros integrantes do nosso projeto de extensão, Projetos Diversitas. Hoje, nossa reunião será sobre a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, né? A Convenção das Nações Unidas, e Daniele Fernandes, nossa extensionista, vai fazer a exposição sobre a CDPD, que é o seu acrônimo, CDPD, e você pode começar, Daniela. Você vai Certo. apresentar, compartilhar a tela? Já vou apresentar Eu pedi, rapidinho, tá bem? eu pedi para a Cândida me ajudar. Sim. Ela apresentar. Pronto, então vou aqui desativar meu. Vocês me escutam bem? Sim. Sim, Daniela, Joia, está joia. perfeito o som. Perfeito, perfeito. Então, hoje, em nossa sexta reunião, eu irei falar um pouquinho, como a professora já mencionou, sobre a Convenção das Pessoas, a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, a CDPD. E eu vou objetivar principalmente trazer aqui a nossa discussão, o debate sobre a importância dessa convenção, quais são os seus marcos e numa perspectiva mundial, mas principalmente na sua importância aqui no Brasil. Pode passar. Fazendo um pouco de um contexto histórico da pessoa com deficiência, historicamente essas pessoas elas eram vistas como uma maldição. Tinha-se a ideia de um castigo divino em muitas culturas, em muitos povos. Se uma criança nascesse com deficiência, essa criança ela deveria ser eliminada, ela deveria ser morta. E algumas tribos indígenas brasileiras, algumas tribos isoladas, ainda existe essa prática do infanticídio. Outro exemplo dessa questão mística é o exemplo da cidade de São Mamede, que eu tomei conhecimento através de um congresso de doenças raras, que aconteceu no ano passado, aqui em João Pessoa. E São Mamede é uma cidade do interior paraibano, com uma alta prevalência de pessoas com distrofia muscular de cintura. Então, muitas pessoas lá, aos 30 anos, elas já precisam de um auxílio de cadeira de rodas para se locomover. E lá, isso é visto como algo habitual por se ter a ideia, a população lá tem a ideia que a cidade ela foi amaldiçoada. Então, assim, é uma coisa que é bem pertinho da gente, aqui na Paraíba, e ainda se tem essa ideia de maldição, bem recente. E aí veio alguns estudos, né, sobre essa questão que levantou que essa alta prevalência nessa cidade teria se dado pela forma de colonização das cidades paraibanas, principalmente das cidades do interior, onde há muito casamento consanguíneo. Inclusive, na reunião passada, né, foi levantado esse questionamento de por que a Paraíba ser um estado com um grande número de pessoas com deficiência. Bom, a gente pode voltar a esse questionamento depois. O meu intuito nesse momento é só fazer mesmo uma introdução desses contextos históricos. Então, historicamente também essas pessoas eram vistas, havia uma ideia de um julgamento que as pessoas com deficiência eram pessoas incapazes e inferiores àquelas sem deficiência. Esse julgamento de inferioridade, de que a pessoa com deficiência ela era incapaz por ter alguma limitação,
excluía as pessoas da sociedade. E aí também se tinha a ideia de que essas pessoas elas deveriam ser, inclusive, asiladas. Com o passar do tempo, na Idade Moderna e com a Revolução Industrial, no século XVIII, começaram a ser desenvolvidas, né, as cadeiras de rodas, as muletas, ou seja, instrumentos que possibilitaram que as pessoas com deficiência começassem a conseguir sair de suas casas, né, e, portanto, começassem a integrar a sociedade. Só que, mesmo com esse processo de instrumentalização, ainda havia o pensamento muito forte de exclusão. Então, essas pessoas realmente eram privadas de ter sua participação efetiva na sociedade. Pode passar. Bom, e depois começou-se a pensar nos direitos humanos. E os direitos humanos, eles inicialmente se começaram a desenvolver pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, que foi muito importante, mas era uma declaração que não contemplava grupos como as mulheres, como as pessoas com deficiência, como as crianças. Então, esses grupos eles ainda não eram objetos de direito. Com a Declaração dos Direitos Humanos de 48, que inclusive no seu artigo 1º diz todos os seres humanos nascem livres, iguais, em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência, deve agir uns para os outros, um para com os outros em espírito de fraternidade. Então, aqui a gente já começa a pensar na questão de igualdade humana. E foi a partir disso também que a Organização das Nações Unidas elas começaram a realizar convenções que contemplavam esses grupos mais vulneráveis. E houveram várias convenções da ONU, as convenções da proteção das crianças, da mulher, e várias outras convenções ao longo do tempo. Pode passar. E então chegamos à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E um fato muito importante aqui, já que eu fiz esse contexto histórico, principalmente em relação às convenções da ONU, é que a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência é a mais recente das convenções. Né? O texto da Convenção ele foi aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 13 de dezembro de 2016, depois de alguns anos de debate, foi assinado por vários países, mais de 100 países. O Brasil assinou a convenção em seu protocolo facultativo em 30 de março de 2007 e foi promulgada em 25 de agosto de 2019. E aqui ela ganha um destaque muito importante por ter sido a primeira convenção internacional com equivalência à emenda constitucional brasileira. Então, ela ganha uma força pelo artigo 5º, parágrafo 3º, do texto da Constituição de 88. Pode passar. Então, essa convenção, ela possui como objetivo e finalidade garantir e proteger os direitos e a dignidade das pessoas com deficiência, assegurando a sua igualdade perante a lei. No artigo 1º, ele traz o propósito, né? Qual seria esse propósito? Então, ele descreve o propósito da presente convenção é o de promover, proteger e assegurar o desfrute pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por parte de todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua inerente dignidade. Ou seja, aqui a gente vê que é um marco, porque ela traz que as pessoas com deficiência não são inferiores como vista anteriormente, são pessoas que devem possuir os mesmos direitos, e aqui fica bem claro esse objetivo de assegurar as pessoas com deficiência dos seus direitos. E é interessante também que, inicialmente,
não se há uma preocupação em dar novos direitos, porque é preciso antes assegurar os direitos iguais, né? Então, que as pessoas com deficiência elas tenham direitos iguais e que elas tenham dignidade. Como eu falei anteriormente, elas eram excluídas de participar da sociedade por possuírem uma limitação. E, bom, como é que uma pessoa com deficiência, pensava-se, né, poderia ocupar um lugar no mercado de trabalho? Ou porque uma criança com deficiência precisaria frequentar a escola? Porque uma pessoa com deficiência precisaria frequentar um meio de transporte coletivo, público? Então, e tantas outras coisas mais que não se dava importância a essas questões. E aí, então, as próprias pessoas com deficiências, elas iniciaram um movimento, uma busca desses direitos, e foi a partir desse movimento que se deu forma a essa convenção. Inclusive, o próprio texto, ele foi elaborado por meio da discussão de pessoas com deficiência de todo o mundo, e bom, o que não poderia ser diferente, né? Então, é algo que também deve ser destacado, que essa convenção contou com a participação das pessoas com deficiência do mundo inteiro. Pode passar. Ainda no artigo 1º, a convenção ela define o conceito de pessoa com deficiência. Então, ela traz pessoa com deficiência, são aquelas que têm impedimento de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas. E aqui eu destaco um marco importante que essa convenção proporciona, que é a mudança da percepção do que é deficiência. Que antes a deficiência era sinônimo de doença. E essa Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência mostra ao mundo uma nova percepção. A deficiência não é uma doença, e sim uma condição. E uma condição, inclusive, que tem muito mais a ver com o meio e as limitações do meio do que propriamente as limitações da pessoa. Então, por exemplo, a limitação de uma pessoa com deficiência motora andar por uma rua se dá principalmente pela falta de estrutura de uma rua adequada, pela falta de recursos, e não da limitação motora em si. E essa nova perspectiva também nos traz que a pessoa, antes da deficiência, é uma pessoa. E esse é o nosso principal foco, que deve ser observado e valorizado. Pode passar. No artigo 2 da Convenção, é um artigo de definições, que também é muito importante, é um marco aqui da Convenção, onde ela define o que é discriminação e a discriminação por um motivo de deficiência. Então, ela diz que essa discriminação, ela significa qualquer diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, com o propósito ou efeito de impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou o exercício em igualdade de oportunidade com as demais pessoas de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais no âmbito político, econômico, social, cultural, civil ou qualquer outro. Abrange todas as formas de discriminação, inclusive a recusa de adaptação razoável. E aqui eu quero chamar a atenção para esse termo, adaptação razoável, que são modificações ou ajustes necessários que visam assegurar que essas pessoas com deficiência possam exercer em igualdade de oportunidade todos os direitos fundamentais.
Então, essa convenção, ela nos mostra que a discriminação, ela vai além de ações, ela vai além de palavras, mas a discriminação, ela também se dá pela recusa de adaptação. Então, isso é uma discriminação. E outra coisa muito importante, que eu falei anteriormente, é, é que essa convenção ela tem um valor de emenda constitucional no Brasil. E ela se dá muito valor, principalmente nesse aspecto de discriminação. Um grande exemplo disso, dessa importância, desse fato, é que já houve um movimento por parte das escolas particulares em não querer matricular crianças com deficiência. Com a justificativa de ser algo custoso, pela falta de um conhecimento por parte dos professores dessas escolas particulares. E essa questão foi para o STF, e claro, ela foi derrubada por ser algo inconstitucional. Então, é um marco essa convenção fazer parte da emenda constitucional. Outro exemplo também seria a implementação de escolas especiais, onde essas crianças estariam segregadas e não inclusas. Pode passar. No seu artigo 3º, a convenção traz princípios gerais, que são princípios de respeito pela dignidade, autonomia individual, e ela destaca a não discriminação, a plena e efetiva participação e inclusão na sociedade, o respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade, a igualdade de oportunidades, pode passar, a acessibilidade, a igualdade entre o homem e a mulher, o respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade. Pode passar. E aqui, como eu falei no início, que eu quero trazer principalmente a importância dessa convenção, eu trago para vocês algumas ações e verdadeiras conquistas que se deram a partir dessa convenção, como a exemplo de 2008, pela Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, que estabelece o direito dessas crianças estarem na mesma escola do que as demais. Em 2011, com a cartilha Viver Sem Limites, que é o Plano Nacional do Direito das Pessoas com Deficiência. Então, esse plano ele trata de assuntos como acesso à educação, inclusão social, acessibilidade, atenção à saúde, um marco também importante. Em 2012, a instituição da rede de cuidado à pessoa com deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde, que visa ampliar o acesso e qualificar o atendimento das pessoas com deficiência no Sistema Único de Saúde. Em 2015, que foi sancionada a lei de inclusão da pessoa a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, que houve uma influência muito grande dessa convenção. Essa lei também é conhecida como o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Bom, então aqui alguns exemplos de algumas ações e conquistas que se deram a partir dessa convenção no Brasil, que são marcos importantes e que essa convenção abriu portas. A minha reflexão sobre a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência é justamente essa. É que a convenção, ela foi e é um instrumento que abre portas para novas perspectivas e também para novas políticas. Mas, principalmente, ela é importante porque ela leva em consideração as pessoas com deficiência como sujeito de direitos.
e não como sujeitos que precisam de caridade ou de ajuda. Além de que essa consciência de que as pessoas, que essas pessoas são pessoas que possuem direitos, possibilitam que cada vez mais elas busquem esses direitos, além também de permitir que as pessoas com deficiência elas possuam um novo olhar para si próprias. Então, é uma convenção que ela é marcada por muitas conquistas. Pode passar? E é isso. Minha breve explanação sobre a convenção. Eu agradeço. Muito obrigada. Nós agradecemos, Daniele. Foi uma apresentação bem objetiva, porque, claro, não é fácil apresentar uma peça, né, importante do direito internacional e um marco histórico, né, na conquista por acessibilidade e não discriminação das pessoas com deficiência, né, no âmbito mundial, né? Então, nós agradecemos porque foi uma apresentação assim bem, ao mesmo tempo que contemplou vários aspectos importantes, também primou pela objetividade, né? Como sempre, você é sempre bastante objetiva. Então, e escolheu aspectos bem primordiais, né, da convenção, sem se estender demais. Então, agora eu vou abrir a discussão para os integrantes do projeto. Inicialmente, eu gostaria que Cândida tecesse as suas observações e que comentasse o que foi exposto por Daniele sobre a CDPD. Primeiro, parabéns, Dani, pela apresentação. Nós conseguimos ter uma visão bem completa assim, da convenção. E você trouxe pontos muito importantes, como a questão que eu até anotei aqui, que eu achei fundamental, e se você mencionar isso, que a construção do texto foi por pessoas com deficiência. Porque por muito tempo a pessoa com deficiência foi subrepresentada no meio social. É claro que a participação, por exemplo, dos pais, de pessoas que lutaram também pelos direitos da pessoa com deficiência, é importante e foi importante para todas essas conquistas. Mas, por muito tempo, a pessoa com deficiência foi subrepresentada e hoje nós observamos mais que a pessoa com deficiência ela vem ocupando o seu espaço, vem participando realmente das decisões que se referem ao grupo. E isso é super importante, porque, como nós já vimos, são as pessoas com deficiência que têm a maior consciência, a maior capacidade de como é a realidade da sua experiência, das suas vivências na sociedade, no âmbito pessoal, em tudo. Então, essa foi uma questão muito importante a ser trazida na discussão. Além disso, também teve a parte que, uma frase que você falou, que foi muito, que é bem marcante, que é, antes de qualquer coisa, a pessoa com deficiência é uma pessoa. Às vezes nós colocamos a característica, a deficiência à frente dessa perspectiva da pessoa. Então, esse é um fato também muito significativo. Eu acho que basicamente é isso, os pontos que eu anotei, mas foi tudo muito, muito reflexivo. E além do ponto inicial também, sobre a cidade de São Mamede, como ainda há essa visão sobrenatural instaurada sobre as condições, é bem interessante. Então, parabéns, Anne. Foi ótimo. Parabéns. Obrigada. E como você disse, e a gente sempre lembra daquela máxima, né, que tem sobre os direitos da pessoa com deficiência, né, e o ativismo político, né, das pessoas com deficiência. Nada sobre nós sem nós, né? Então essa convenção também foi a elaboração contou com a participação das próprias pessoas, né,
as principais, as pessoas que estão vivenciando, né, tanto a inacessibilidade e vivenciaram tanto a inacessibilidade quanto a discriminação, né? E, professor Estácio, você pode tecer as suas considerações agora sobre a convenção e sobre a exposição que Daniele fez? Sim, claro. Primeiro, assim, pegar realmente uma convenção e fazer uma apresentação não é fácil, né? Porque ela conseguiu, e aí parabéns, né, Daniela, você conseguiu de uma forma que não ficou cansativa e ao mesmo tempo ficou muito rica, porque você pegou, vamos dizer assim, o cerne de do que seria importante, você trouxe questões que eu acredito que sejam interessantes para debate, para discussão, né? Você trouxe algumas questões da igualdade, a questão que me chama muita atenção da tanto saúde quanto escola, né, das pessoas com deficiência, sejam crianças, homens, mulheres com deficiência, né, e serem pessoas que realmente, né, que participaram, construíram, pessoas que sabem exatamente, porque sentem na pele, né, como é que tudo é mais difícil, a questão da inacessibilidade, né, sejam os serviços, sejam as escolas. E aí a gente vê uma coisa que eu gosto sempre de trazer para a discussão, a questão da inclusão escolar, né, que o nosso ministro falou uma coisa perfeita, né, um dia desse, terrível, né, a gente tem uma representação falando uma coisa daquela, mas enfim. Então, mas assim, a gente sabe que é difícil a inclusão, que não é fácil também, a gente não pode aqui trabalhar a gente sabe que é algo difícil, mas não é impossível. Mas para isso as pessoas precisam aderir, né? E são movimentos como essa convenção, que possa ser passada adiante, que sensibilize as pessoas para que a gente possa ter a verdadeira mudança. Porque não adianta a gente ficar no papel tudo muito bem escrito, muito bem elaborado e realmente que é como deveria ser, né? E na prática não é bem assim que funciona. Então eu acho que essa mobilização que a gente está trazendo, por isso que eu digo que é tão importante a gente conseguir, claro, estou dizendo isso, gente, mas eu estou dizendo e trazendo para a gente, enquanto grupo, pensar como é que a gente pode fazer para que as pessoas se sensibilizem, como é que a gente pode fazer para que as pessoas tenham um olhar diferente. Né? Hoje, por exemplo, só trazendo um pouco né, da diversidade, da disciplina, e eu falo, hoje era sobre transtornos mentais, e eu trouxe para os alunos que começaram foi bem legal, viu? Eu até ia falar com você depois. Então, eles começaram a ter um outro olhar sobre a pessoa com transtorno mental, entendeu? Porque antes ficava no preconceito, no estigma, no medo, né? E eu fui desconstruindo, né? Fui mostrando que existem, né? A gente também não vai trabalhar né, com situações que não podem ocorrer. Então, do mesmo jeito é com a pessoa com deficiência. E trazer isso, né, que a convenção traz, a criança com deficiência. E as crianças, a gente sabe, já é difícil para adulto, imagina para uma criança com deficiência. Então, acredito que foi muito legal, você conseguiu trazer de uma forma sucinta e, ao mesmo tempo, para suscitar a discussão, que eu acho que é o mais importante para nós enquanto grupo. O que é que a gente pode fazer, que é algo que eu sempre fico pensando, matutando. Por isso que eu pensei aquela ideia de fazer um videozinho curto, né, e de apresentar, e que eu acho que vai, até mostrando dados, por exemplo, as pessoas, por exemplo, a gente mesmo, do grupo, a gente ficou surpreso quando o candidato trouxe os dados, né, da Paraíba, né, e Rio Grande do Norte, né, então, assim, eu acho que se a gente traz isso, as pessoas começam, eu penso sempre como beija-flor, então trazer um pouquinho da água, e um dia a gente tenta, pelo menos se a gente não conseguir apagar o incêndio, pelo menos a gente está lá fazendo a nossa parte, e era isso. Exatamente, Estácio. E assim, quando a gente assim, a gente olha para trás e você
Daniele, você fez aquela introdução, né, com aspectos assim de contextualização histórica, né, mostrando que a exclusão sempre fez parte, né, do itinerário, né, de vida, né, e do itinerário também na saúde de pessoas com deficiência. E eu achei interessante porque você também relacionou a uma questão atual, local, né, que é uma cidade aqui do interior da Paraíba, né, em que ainda há uma visão, né, da deficiência como uma maldição, né, uma visão místico-religiosa que a gente remonta, né, à antiguidade, à Idade Média, né, então a gente vê que a exclusão, ela não é só histórica, né? Ela é atual e está bem perto de nós, né? E, assim, só para comentar, Estácio, eu acho que, assim, essa nossa disciplina, ela traz um aspecto fundamental, que é o conhecimento. Traz o conhecimento, porque o conhecimento ele seria o primeiro passo da competência cultural, né? Conhecimento, conscientização, sensibilização e depois a proficiência, né? E que tudo isso é um processo. A gente está sempre em um processo tentando melhorar, né, a nossa capacidade, né, de entender, né, e ajudar os estudantes, né, também a entenderem que eles, como futuros profissionais da saúde, precisam agora, nesse momento de formação, já irem desenvolvendo um outro olhar sobre a pessoa com deficiência física, sensorial, intelectual, né? Então, eu acho que todos esses avanços que foram surgindo ao longo do tempo, né, que a gente ainda não chegou lá, a gente não chegou na inclusão, como você disse, Estácio, é muito difícil chegar na inclusão, né, porque a gente tem sistemas muito rígidos, né, o sistema de saúde é rígido, o sistema de educação também, então a gente está como se fosse numa trilha, a trilha é a equidade, né, e todas essas medidas, e a CDPD foi um marco fundamental, né, internacional, que acabou influenciando quase todos os países membros da ONU, e esse marco, a gente precisa conhecer esse marco, né? Esse marco fundamental que é a CDPD, porque a partir da CDPD, os países assinaram essa convenção, e ao assinarem, né, muita coisa progrediu, né? Muitos avanços foram progredindo nos diversos países, inclusive no nosso. Então, nós estamos na trilha que é a equidade, são medidas, né, para se conseguir a equidade e a gente chegar no nosso objetivo, que seria a inclusão, né? E um dia, eu acho que a cada dia a gente pode avançar um pouco mais. E até com esse nosso projeto, né, um pequeno projeto, a gente pode contribuir, né, nesse sentido, né? Professora Lilian, por favor, colabore antes da professora Lilian, nossa comunidade. Eu posso falar Oi? só uma coisa antes da professora Lilian? Me desculpe, professora. Mas, assim, Ilva, o que me deixou encantado, assim, é porque a gente está conseguindo, aos poucos, mas a gente está conseguindo mobilizar as pessoas, os alunos. Vocês já viram aluno terminar a aula e os alunos não quererem sair na sala e ficar conversando, falando e perguntando e discutindo? A gente não se surpreende. Então, assim, porque a gente não espera aluno, a gente pensa, né? Tá doido para acabar a aula, para sair. Não. Eu querendo sair e eles... Mas, professor, e a gente queria saber isso, né? Então, isso é muito legal. Então, a gente fazendo isso com tudo, né, na nossa disciplina, e também se estende aqui para esse projeto, eu acho que a gente vai mobilizar muita gente. Então, era só para dizer isso. Desculpa, professora Lilian.
Oxalá, tomara que nós consigamos. Eu acho Como que, você disse, é um beija-flor. Lilian. não, eu acho que Estácio está certa. Tem que ver esses meninos virar tudo bombinha, onde eles andarem, sair explodindo assim as novidades. É isso mesmo, você, né, agentes de influência por onde andarem, tá corretíssimo. Tem que botar fogo no parquinho no melhor sentido. Daniele, parabéns, parabéns. É realmente bastante sucinta a sua apresentação. Gostei. Eu vou até pegar um gancho de algo que a Cândida falou. Ainda também sobre São Mamed, que a professora Rilva também reforçou, é que nós, né, eu, professora Rilva, como entusiasta da história da medicina, né, a gente tem mesmo esse pezinho, né, do desenrolar do pensamento humano, essa questão mística, como ainda é arraigada, e aí eu vou pegar esse gancho para falar de uma questão, quando você citou a adaptação razoável, né, naquele texto, naquele artigo lá, nós temos talvez mais na discriminação contra a pessoa com deficiência, talvez isso seja mais, pode ser que eu esteja enganado, mas talvez isso seja mais gritante do que em relação a outras discriminações, porque a maioria delas, no meu entendimento, ela é muito ativa, né? Então é uma repulsa, é uma ofensa. Já na discriminação contra a pessoa com deficiência, além da discriminação ativa, eu tenho a discriminação passiva, que é exatamente a inoperância na questão de deixar essas adaptações viáveis para que as pessoas possam ser livres. A liberdade das pessoas com deficiência é tolhida no momento em que os organismos responsáveis não assumem essa responsabilidade, não é, de fato propiciar aos seres humanos, todos eles, o seu livre direito de ir e vir, não é? Que para alguns está realmente tolhido, que foi o que esse texto falou. E aí, a gente vai para o conceito de equidade, que também a professora Rilva falou, que eu considero, quem sou eu, mas assim, certamente é uma evolução da igualdade, não é verdade? É uma evolução do conceito de igualdade. A equidade, ela é perfeita, não é? Se é que alguma coisa nessa terra pode ser, mas ela é perfeita para esse contexto, né? De você dar a alguns algo a mais para que, de fato, aquele equilíbrio possa acontecer. Eu achei excelente, né, a sua apresentação, não tenho nada a dizer, a não ser nessa questão da própria discriminação passiva. Quando a gente vai para essa mística, né, que foi citada aqui, né, no século XXI, veja, como é que isso pode, no campo mental, trazer algo para a omissão na parte prática? Se eu considero que aquilo é um castigo dos deuses, quem sou eu, né, para ir contra os deuses? Para que eu vou fazer alguma coisa para facilitar a vida desta pessoa que foi, não é, olhada de forma depreciativa pelos próprios deuses, né? Quem sou eu? Então, assim, tudo isso faz com que essas coisas vão se perpetuando, né? E é interessante que exista tudo isso, ao mesmo tempo que é interessante que exista tudo isso em padrões legais, chega a ser triste que a gente até precise eventualmente criminalizar algo para que as providências que seriam mínimas quando a gente fala, né, da liberdade, igualdade e fraternidade lá da Revolução Francesa, essas providências mínimas pudessem existir para todos, né? Então, hoje, se a Revolução Francesa fosse hoje, ia ser liberdade, equidade e fraternidade, certamente. Eu só queria deixar mais uma sugestão, porque isso vai se tornar texto, sobre a questão, quando você for falar da questão indígena, né, da morte das crianças com deficiência, não chamar de infanticídio, pode chamar de homicídio infantil mesmo, certo? Dentro da medicina legal, o infanticídio, propriamente dito, né, no conceito médico, ele precisa ter um tripé. É o homicídio praticado pela própria mãe, e nem sempre na sociedade indígena será, pode ser que sim ou não, então tem que ser pela própria mãe. Ela tem que estar em algo chamado, aspas, estado puerperal, que é algo muito discutível, né, dentro da questão da psique, né, o professor Estácio está aí e não vai me deixar mentir. Então, a própria mãe, o estado puerperal e imediatamente após o parto, sem que a criança tenha tido nenhum tipo até de cuidado apropriado.
Então, só nesses 3 eventos a gente está autorizado a falar de infanticídio. Não é de forma nenhuma uma crítica, muito pelo contrário. É porque esse termo, né, a criança morta, infanticídio, acaba sendo coloquial. Mas no termo médico a gente pode falar homicídio infantil mesmo, tá bom? Então a minha contribuição de hoje foi essa. Parabéns mais uma vez. Eu sei que aqui é formal, que a professora Ilva, né, vai colocar essa gravação, né, aí à disposição, mas eu vou mandar um cheiro para você. Eu gostei muito. Obrigada, Muito Lilian. obrigada, muito obrigada. Pois Essa é. questão indígena, inclusive, é algo a ser discutida, porque é algo que, como intervir em uma cultura, né? Até que ponto a gente pode intervir nisso. Então, é muito delicado. Mas muito obrigada pela sua contribuição, professora. Muito obrigada. Sim, e obrigada pelas suas correções de terminologia, né? E a gente fica aprendendo, né? Porque a terminologia, principalmente do direito, da medicina legal, né? São termos que a gente não tem muito contato. E a gente Isso. vai aprendendo. Obrigada, professora. Sim, Viu, só queria. Cândida não escapou do automobilismo, né? Pois é, eu aprendi, outro dia eu ia falar e já não falei em acidente automobilístico, falei de trânsito. Então, assim, a professora Lília fez uma ligação muito importante sobre essa questão, que esse termo que tem, essa expressão que tem na CDPD de adaptação razoável e a equidade, né? Então, nós podemos ter equidade, né, em relação às pessoas com deficiência, se houver essa acessibilidade. E para ter acessibilidade é preciso que essas pessoas tenham possibilidade de chegar ao serviço de saúde, no serviço de saúde ter possibilidade de se movimentar, né, adequadamente, ter orientações dentro do serviço, ter acesso aos guichês, como Cândida mostrou naquele dia da visita exploratória que vocês fizeram ao HU, né? Quer dizer, é preciso que toda uma, digamos assim, toda uma série de providências sejam tomadas e conhecimento também pelos gestores, né? Nós precisamos fazer, digamos assim, eu acho que pela publicação do capítulo do nosso livro, né, já é uma forma de fazer as pessoas saberem que há lacunas na acessibilidade das pessoas com deficiência no ambulatório do nosso hospital, né? Então, a questão da adaptação razoável da CDPD, equidade e acessibilidade, que são fundamentais. E a gente precisa estar, né, como profissionais de saúde, estar sempre observando isso, né, porque nós estamos sensibilizados, então nós precisamos atuar como agentes de informação e multiplicadores, né? Professor Maroja? Olá, eu gostaria de realmente parabenizar a todos que nos trouxeram muitas luzes, muitas informações, em especial a Daniele, que fez uma apresentação magnífica e sucinta, e bastante didática. Daniele, foi muito boa essa sua apresentação. Mas, de resto, nós tivemos aqui muitas contribuições do professor Estácio, da professora Lídia. Então, a gente vai vivendo e aprendendo, né? E participar de um grupo tão seleto nos dá uma oportunidade ímpar de aprender mais ainda. Com tanto os professores, como também os alunos que participam desse grupo, nos trazem sempre muitas informações muito interessantes. Não é isso, professora Rio? Exatamente, Então, professor. essa observação que eu queria também fazer aqui entre nós, professor. Eu acho que só para finalizar, eu acho que é preciso que
a gente perceba que quando a informação não está disponível, né, modificações que podem ser tão simples, elas não são realizadas, né, como essas que foram observadas no nosso ambulatório, né, no nosso setor ambulatorial, né, porque não é só o Estado, né, que tem que lançar políticas públicas, mas a sociedade precisa desenvolver iniciativas, né, de acessibilidade e oferecer segurança e autonomia à pessoa com deficiência, né? Então, e aí, como a gente vê, embora a acessibilidade tenha sido normatizada, é cláusula pétrea da nossa Constituição, não é? Quando a CDPD foi assinada e passou a ser uma emenda à Constituição. Né? Então, embora a gente tenha, né, todas essas normatizações em matéria de tratados internacionais, né? E também leis especiais, como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, continua ainda um desafio para a efetiva integração, não integração, né? A efetiva inclusão da pessoa com deficiência. Né? Então, não se pode falar em igualdade, né? Porque a CDPD, como Daniele mostrou, tem muito a palavra igualdade, não discriminação, acessibilidade. Né? Então, não se pode falar em igualdade como direito de todos, sem que a acessibilidade seja operacionalizada e os serviços de saúde ofereçam essa possibilidade, né, de autonomia, de segurança e conforto, né, que é a adaptação razoável que fala a CDPD, né, para que realmente esse direito não é a acessibilidade não é um direito novo que foi inventado. É um direito que, como o Daniel mostrou, existe desde 1700, desde o século XVIII, que já se falava isso no âmbito internacional. Aí depois a Declaração dos Direitos Humanos, né, em 1948. Depois veio no Brasil a Constituição Cidadã. E agora nós temos, né, instrumentos normativos importantes para, como disse a professora Lília, é uma pena que precisa haver precisem ser promulgadas leis para que a gente atenda a um direito humano essencial, né? Mas assim é assim a vida em sociedade, infelizmente, né? E a gente precisa eu tenho assim um anseio, né, de que o nosso projeto, embora pequeno, a gente possa ser esse beija-flor aí que o professor Estácio mencionou, né, que possa ser um disseminador, né, dessa questão no âmbito da nossa universidade. Então, muito obrigada a todos, obrigada, Daniele, por sua exposição assim esclarecedora, concisa e ao mesmo tempo clara, e a Cândida, a professora Lília e o professor Estácio, e o professor Maroja. Obrigada a todos e todas por essa participação de vocês, e continuamos na luta. Né? Licença, eu queria só tirar uma dúvida. Existe um programa na UFPB que é o CIA. Já existe alguma conexão, link entre a gente com eles ou não? Nós fizemos um contato inicial com o Serviço de Acessibilidade da Reitoria, né? E aí, logo após, começou a pandemia. Então, a gente teve que fazer uma série de ajustes, né, no projeto ano passado, e não sabia exatamente por que caminho, né, a gente deveria seguir, mas, assim, eu fiz um contato inicial, mas aí depois não dei prosseguimento a esse contato com esse grupo da reitoria de acessibilidade, né? Mas foi bom você ter lembrado, professor Estácio, e anotem, por favor, Cândida e Daniele, porque eu acho que é um passo que a gente pode fazer no sentido de se integrar às ações desses grupos, né? Que não há só um. Eu vejo no Instagram que tem outros grupos que na UFPB que também tem esse objetivo de promover a acessibilidade de pessoas com deficiência, ou então fazem campanhas também para superar a discriminação.
e a estigmatização. Então, uma boa ideia e que a gente deveria colocar aqui na nossa agenda é estabelecer contatos com esses projetos, né? Muito bom, muito bom, muito boa a sua ideia e a sua lembrança, professor Estácio. Vamos colocar na nossa agenda, tá? Vamos fazer, porque assim, unidos, né? A gente pode alcançar melhores resultados, né? Fazendo essa união e fazendo essa... Não convênio, a palavra não é convênio, é fazer uma parceria, não é uma parceria. Então, parceria, vamos buscar essa parceria, sim. Obrigada pela lembrança, professor. Então, boa noite, eu vou aqui suspender. Cândida está querendo falar alguma coisa. Cândida, olha aqui, professor Estácio, a gente termina a reunião e as pessoas continuam querendo falar, isso é muito bom. Cândida. Que o professor falou isso, eu lembrei, eu não sei se é viável, mas entrar em contato com eles, porque eles têm uma associação, assim, eles têm um grupo de intérpretes de Libras. Eu não sei se seria viável, se é permitido, poderíamos entrar em contato com eles, inclusive para perguntar se eles poderiam disponibilizar um intérprete de Libras para o nosso evento. Não sei se é possível, mas poderíamos entrar em contato. Perfeito. Excelente! E é uma providência assim, que inclui no nosso evento, né, a acessibilidade. Muito boa ideia, Cândida. Eu não estou aqui com o meu Não caderno. poderia deixar de existir. Hoje todo mundo tem intérprete de Libras. Uma coisa muito... que falam na televisão tem um intérprete. Então, eu acho fantástico mesmo, boa ideia. E eu fiquei muito triste porque a gente conseguiu vaga. Quer dizer, eu entrei em contato antes, como coordenador, com o departamento de línguas sinais, para a gente conseguir vaga para Libras. E, infelizmente, não foi possível ofertar. Se matricularam, mas não teve professor para ensinar. Que triste, né? Mas aí, fantástico ter isso, né? A gente está falando de inclusão e a gente nem se dá conta, né, de como vai ser interessante realmente ter isso. Perfeito. Pois é, ótima ideia. Anote também aí na nossa agenda, Daniela e Cândida, certo? Então, agora, interrompo a gravação. Boa noite a todos e todas. E termino agradecendo. E até o nosso próximo encontro, que será o nosso evento aberto ao público externo, né? E que será no dia 20 de setembro, com a temática psicoeducação, com o professor Estácio.